Bom dia a todos que estão nos assistindo aí via Instagram. Starconte Contabilidade presente aqui na região do Alto Vale. Letícia? Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira live. Primeira de muitas, né? Então a gente está inserido hoje em nossa matriz Rio do Sul, filial em Ituporanga. Atendemos toda a região de Santa Catarina e fora do estado também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão, né? Abertura de empresa, vamos falar um pouquinho sobre departamento pessoal, que chega o final do ano, maior dúvida, né, Lê? Dúvida e dor, né? Dúvida e dor. Preciso pagar o 13º. E agora? E tem férias junto. O que eu faço, né? Então hoje a gente vai dar uma boa orientação em relação a isso. Então a gente está aqui. Fique aí na live assistindo a gente vai falar muita coisa bacana, muita coisa importante que pode transformar a forma que você faz a gestão da tua empresa. Sua gestão em relação à parte trabalhista, à parte organizacional. Então o que a gente vai trazer hoje é muito conteúdo importante, muita coisa que a gente fala de forma individual para o cliente, a gente vai trazer aqui para um pouco mais de público, de uma forma mais abrangente. Dinâmica também, E né? dinâmica, né, Lê? Diferente do que a gente está E acostumado, né? quem quiser, fica à vontade também de mandar perguntas que a gente vai estar lendo aqui e respondendo, né? Sempre que possível, tá bom? Lê, quer falar um pouquinho já? Se apresentar? Então, eu sou a Letícia, eu sou da Starconte, tô na Starconte há 10 anos já. Meu setor hoje ativo é o departamento pessoal, desde há 10 anos então. Hoje estou como sócia do escritório também. A gente está vindo de uma. A gente sempre fala que a Starconte é uma empresa feita de pessoas e voltada para a tecnologia. Então, o que a gente sempre busca é utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, a gente utiliza bastante sistemas de gestão, né, justamente para otimizar nossos processos internos e oferecer o melhor para o nosso cliente também, né? Exato. A gente vem numa. A gente sempre fala que tem a contabilidade tradicional e hoje a gente vem mais uma pegada de contabilidade consultiva, né? Ele é mais voltado para a área de tecnologia, justamente porque favorece o atendimento de uma forma mais eficaz para o cliente. Então a gente tem uma série de ferramentas hoje que facilita esse atendimento, facilita a busca por informações e a gente procura usar essas ferramentas para estar um pouco mais próximos dos nossos clientes, né? Então, se a gente usa ferramenta que dá mais economia de tempo no atendimento, a gente consegue estar mais próximo do cliente. Então, a StarCount hoje ela tem essa pegada um pouco mais de gestão, né? Junto ao cliente, então voltada à contabilidade consultiva, onde o nosso lema é potencializando negócios, né? Então, quando a gente fala de potencializar negócios, a gente quer estar mais próximo, oferecendo uma indicação de sistema, uma indicação do pessoal de marketing, né? Uma indicação de gestão, gestão financeira, gestão de estrutura. Então hoje a gente trabalha de fato, né, como um parceiro mesmo do cliente, não só a contabilidade em si. A parte burocrática a gente tem que fazer, o cliente paga, a gente tem que fazer, mas aquele algo a mais é essa relação que a gente tem, esse network abrangente que a gente tem com outros segmentos, que proporciona com que a gente passe algumas informações para os clientes de forma privilegiada, né? Vamos E dizer vale assim. ressaltar também, Well, que a gente tem, como a gente tem bastante ramos de empresa, a gente tem várias atividades que a gente atende, então a gente consegue ter uma noção maior também de quais são as pessoas que estão no mesmo setor, até para fazer relacionamento entre clientes, né? A gente então indica, a gente consegue mostrar para o cliente qual a melhor forma, como que o outro atua, né? Pra gente também conseguir realmente ter essa noção de mercado, né? E realmente passar para o cliente o que está acontecendo no mercado dele também, não só no nosso de contabilidade, né? Um dos objetivos, né, dessa live que a gente está fazendo, justamente é iniciar um dos objetivos que a gente tem na StarConte, que é fazer essa junção Conectar entre negócios, né? isso, fazer esse network. Então a gente tem clientes de diversos ramos, né, Lê, como você falou. Então a gente tem pessoal do marketing, então vamos fazer o link com essa pessoa aqui que abriu a empresa, que ainda não tem uma marca, um brand formado, né? Então a gente procura criar essas parcerias. Com o podcast a gente vai fomentar um pouco mais, porque a gente também quer fazer o convite para os nossos clientes estarem aqui conosco, trocando ideia, trocando informações sobre o seu negócio e sobre gestão, de que forma que eles se comportam hoje no mercado. Então, essa é a StarConte. Quem não conhece, quem não conhecia, acho que vai começar a conhecer qual que é o nosso propósito e de que forma que a gente atua no mercado hoje, né? Então a gente tem uma equipe muito forte, muito comprometida,
Vão estar aqui também, né? Futuramente eles também vão... cada um deles vão estar aqui apresentando o seu conhecimento, o seu conteúdo, né? Mostrando a cara, porque muitas vezes você só responde ali pelo... Quem é a Letícia? Quem é a Grace? Quem é a Patrícia? Né? Então a gente tem essa pegada de realmente humanizar a StarCont, né? Isso que a gente busca realmente, né? É uma equipe muito humana, então a gente tem uma equipe muito sólida de muito tempo também, né? A gente não tem pouca rotatividade de funcionário também, então nisso a gente consegue manter a qualidade de atendimento também. E hoje realmente o nosso diferencial é atendimento, né? Então... Exatamente. Pessoas engajadas e processos bem definidos é o que a gente tem hoje dentro da StarCont. O sinônimo da StarCont, então, é pessoas engajadas e processos bem definidos, né? Acho que é o tempo todo. A gente não para de investir, né? Principalmente em conhecimento, né, Lê? Então, o escritório hoje é um escritório novo, 7 anos. Eu já estou na área um pouco mais tempo. Mas nesses 7 anos a gente não passou nenhum momento sem investir em tecnologia, em conhecimento, ir atrás de informações do que é novo. Reforma tributária está batendo na porta, vai impactar a todas as empresas do nosso país, né? Então, sem distinção de se é prestadora de serviço, se é indústria, se é comércio, vai impactar todas. Então, a gente realmente tem que estar indo atrás de conhecimento. Tudo aquilo que a gente aprender e desenvolver, a gente vai trazer aqui de uma forma mais eficaz para o cliente saber, e para aqueles também que são gestores, não são clientes nossos, justamente trazer informação gratuita para que as pessoas também tenham conhecimento. Esse também é um dos nossos objetivos, né? A gente sabe aquilo que a gente pratica, mas a gente também gosta que o cliente entenda sobre o seu negócio, né, Lê? Olê, agora vamos para uma parte bem sensível dentro de toda a empresa, né? Inclusive na nossa. Departamento pessoal. O pessoal confunde com RH, né? Departamento pessoal é uma coisa, recursos humanos é outra situação. Vamos fazer essa distinção para o pessoal entender o que é departamento pessoal, o que é RH. Vamos lá, Lê. Recursos humanos, então, a gente sempre fala que é o recurso humano da empresa. Então, eles fazem o quê? A contratação, a demissão, gestão de férias, essa parte de recrutamento e seleção, benefícios. Então, eles agem nesse lado em relação à empresa. Então, seria uma empresa só, né? O departamento pessoal é o que a contabilidade faz, que realmente é gerar a burocracia do que o RH fez. Então, por exemplo, assim, o RH contratou uma pessoa, fechou a contratação, deu certo a vaga, ele vai mandar para a contabilidade a documentação de admissão. Então, a parte burocrática de enviar para a social, gerar documentação de admissão ou rescisão, enfim, isso quem faz é o DP, departamento pessoal, então. Então, é diferente, a RH cuida de recursos humanos, né? E o departamento pessoal cuida mais da parte burocrática, então, da situação toda do RH. Eu sempre falo, são os setores que precisam trabalhar em conjunto, né? Até para a gente conseguir ter uma melhor noção do que está acontecendo, tanto no RH quanto no DP. Até porque o RH também precisa saber quais são os prazos legais do DP, né? Para mandar a documentação, enviar uma rescisão, pagamento de férias. Justamente porque ele que programa essas demandas, né? Então a gente precisa realmente ter esse trabalho em conjunto para que realmente tudo saia conforme planejado e conforme a legislação vigente, né? A gente pode dizer que o departamento pessoal é o coração administrativo da gestão de equipes, né? Exato. Porque a partir do momento que você contrata uma pessoa, tem toda uma legalidade que você tem que cumprir. Lê, beleza, a gente falou da diferença entre departamento pessoal e recursos humanos, a gente falou que é o coração. Mas antes disso, vamos falar do corpo da empresa, né? Então a gente falou do coração. O que é o corpo da empresa? A gente costuma dizer lá no escritório que a empresa ela tem membros, né? Então, assim, pensar em corpos, né? Quando você abre uma empresa, a gente subentende que a pessoa fez um plano de negócio, procurou uma empresa especializada. Não é o que acontece geralmente. Geralmente a pessoa ela é uma especialista em determinada área e ela quer empreender. Então ela vai na cara e na coragem, muitas vezes procura contabilidade para abrir essa empresa. Lá a gente tem de praxe, você sabe, quando a pessoa senta na minha frente, eu faço uma entrevista com ela, né? Eu pergunto quanto tempo ela trabalha na área, se ela tem conhecimento em gestão financeira, gestão tributária, se ela sabe o que é uma nota fiscal de serviço, nota fiscal comercial, nota de peça, enfim. Toda essa parte a gente faz essa entrevista até para saber o nível de conhecimento. Você vai trabalhar sozinho, você não vai ter funcionário. Exatamente, se é uma empresa exclusivamente familiar, se vai ter funcionário, se vai contratar, se não vai. A maioria das empresas hoje começa com a família. Ou a pessoa começa sozinha, ele é a esposa, e depois a empresa vai crescendo.
A contabilidade está lá para fazer essa orientação. Então, desde que a empresa, a pessoa procura a gente para fazer a abertura, então a gente identifica toda essa necessidade dela, a gente passa a questão legal que precisa para abertura de empresa, que é o nome empresarial, documentação dos sócios, o local, se vai ser local físico, se vai ser local web, né, se vai ser só para fins de correspondência, toda a parte burocrática, que é o que a gente precisa para fazer a abertura da empresa. Então, o que precisa? Nome empresarial, o local precisa ter a BITS, precisa estar liberado para a gente conseguir encaminhar a viabilidade através do número do cadastro imobiliário. A gente precisa saber quem são os sócios, se vai ser uma empresa unipessoal, se vai ter sócios, se não vai. Então, toda essa parte a gente acaba pedindo depois que a gente faz a entrevista com o cliente para saber o nível de conhecimento dele. Então, a gente explica como que funciona. Aqui que acontece, a maioria já montou a empresa, já está trabalhando, daí procura contabilidade para ter que emitir nota. Fica pronto para amanhã? Não fica pronto de um dia para o outro. Muitas vezes divulgam na internet, até na própria televisão, que o CNPJ fica pronto de um dia para o outro. Não fica pronto de um dia para o outro. Salvo casos de algumas situações como microempreendedor individual, fica pronto na hora, ou se for aquele contrato automático, também fica pronto na hora. Mas a gente opta sempre por fazer a parte, o rito normal, né? De fazer a viabilidade, esperar a liberação, até por uma questão de segurança e segurança contratual também, porque depois a gente faz um contrato um pouco mais robusto. Feito isso, Lê, aí a empresa tem o CNPJ, saiu o CNPJ. Não mais que uma semana sai o CNPJ. Daí tem toda a parte legal, né? A gente precisa verificar se a empresa tem que ter ou não inscrição estadual, aí tem a parte de bombeiro, se ela tiver local físico, parte de bombeiro, dependendo do ramo de atividade, precisa vigilância sanitária. Então, tudo isso a contabilidade faz. Por isso que a gente sempre fala, né? Cada empresa é uma empresa. A gente nunca pode comparar com outro. Ah, o meu vizinho faz assim. A do meu vizinho saiu em tantos dias. Mas é um outro ramo. Às vezes tem mais sócios. Não tem a BITS, às vezes o teu local de aluguel não vai ter a BITS muitas vezes, então a gente tem que correr atrás do proprietário do imóvel para regularizar isso. Prefeitura de Tuporanga pede contrato de aluguel e Rio do Sul já não pede. Então cada prefeitura também, cada junta de cada estado também muda. Então a gente tem que sempre se atentar à legislação do município onde a gente está inserindo, né, a empresa em relação a isso e também a atividade dela, né? Então, cada caso é um caso, né? A gente não tem como generalizar uma empresa. Abrir uma empresa é assim, assim, assim. Talvez sim, a gente tem o processo realmente, mas a parte de legislação, orientação de cada uma é tudo particular. Sim, até porque cada município tem sua particularidade dentro da sistemática que eles usam para obtenção de regularização. Que nem eu falei de Ituporanga, exige o contrato de aluguel. Já tem outros municípios que acabam não exigindo, né? Então facilita. Né? Não que seja Ituporanga mais burocrático ou não, mas cada município a gente tem que respeitar o rito normal do processo. Cada um tem um processo. Feito isso, a gente vai fazer a obtenção do alvará, daí sim, a partir do alvará de funcionamento, se tem a liberação para emissão de nota fiscal. Fora isso, não tem. Né? Não tem. Lê, voltando à parte trabalhista, então falei de uma forma bem, acho que sintética, vamos dizer assim, sobre a abertura de empresa. Esse não é o foco, né? Pelo menos dessa live, mas as próximas a gente vai focar um pouquinho mais em abertura de empresa, legalização. Acho que o foco maior aqui, que gera muita dúvida, é a parte de departamento pessoal. Vamos lá. Abrir a empresa. Eu sou sócio administrador. Vamos pegar desde o início. Abrir a empresa, tem o CNPJ, alvará de funcionamento. Como é que funciona a parte do INSS? Depois você leva também essa parte já para a questão dos colaboradores, 13º, férias, daí a gente vai trocando ideia. Lá na entrevista com o Wellington, na verdade, na primeira parte da entrevista com o Wellington, ele vai perguntar se a pessoa vai ter mais o sócio e qual dos dois recolherá o Prolabore, né? Então, o que é o Prolabore? É uma segurança que a Receita tem de que aquela empresa realmente está ativa, né? E que tem algum administrador trabalhando lá. Então, o Prolabore, ele é, na verdade, indispensável, né? Não tem como a gente manter uma empresa sem o Prolabore, sem alguém trabalhando, se tiver emitindo nota, certo? Então, o que a gente sempre pede? Para que a gente realmente recolha um Prolabore, o mínimo é o salário mínimo, né?
até para uma questão de segurança, questão de INSS. Seguridade social, né? Isso, aconteceu algum acidente de auxílio-doença, algo nesse sentido. Então o sócio vai ter também direito ao auxílio-doença, né? Uma live complementar também dessa, né? Essa parte de benefícios também que é bem interessante, tem bastante dúvida nisso também. Mas, resumindo, a gente precisa pagar o INSS para ter direito aos benefícios, né? E o sócio também paga o INSS, só que o sócio não tem FGTS, tá? Bem importante. É uma dúvida muito recorrente no escritório que o sócio não tem FGTS. Ele só paga o INSS realmente para ter um benefício de auxílio-doença. Deixa claro o percentual também que se paga do INSS. 11%, percentual do INSS, né? Diferente dos sócio, trabalhadores, né? Isso. São tabelas distintas, né? Então a gente tem o sócio, a gente trata como contribuinte individual para o INSS e o funcionário como colaborador, como funcionário normal, né? Então são tabelas distintas. O sócio, ele recolhe, né, fixo 11% de INSS, limitado ao teto, né? No caso. Então, a 11% do salário mínimo, 11% de R$2.000 de um prolabore. Então, vai depender muito do valor do prolabore, o valor do INSS também, né? Mas é indispensável o recolhimento. Em relação à questão dos funcionários, então, beleza, estou trabalhando sozinho, agora eu preciso de uma pessoa para me ajudar, preciso de braços, né? De pessoas, né? Enfim. Então, o que a gente precisa pensar já desde o início? Antes de contratar, falar com a contabilidade. Letícia, Patrícia, Larissa, eu preciso contratar um funcionário, qual que é o meu procedimento? Então, primeiro a gente encaminha a ficha de documentação, então os documentos necessários para admissão e os dados necessários para admissão também. Que ali entra a parte de salário, função, horário, forma de experiência, se a pessoa vai utilizar vale transporte, se ela tem filhos, para o recebimento do salário família. Então, tudo isso a gente manda uma fichinha para o funcionário e ele mesmo preenche, né, na hora, ali com os dados necessários da admissão. Feito isso, com a ficha em mãos, a gente encaminha para a empresa de segurança do trabalho para fazer então o exame admissional e o laudo de segurança do trabalho. Também é indispensável, bem importante hoje, né? A gente... Sobre o laudo, né? Acho que chegou um ponto bem importante. É bem importante. É obrigatório? Muito obrigatório. Por quê? Hoje a gente tem uma plataforma do governo, né, chamada E-Social. Então, tudo que acontece hoje na empresa, a gente precisa encaminhar para o E-Social. O que é o E-Social? O sistema, né, realmente de fiscalização do governo. Então, ao invés do governo vir fiscalizar a tua empresa em loco, que a gente chama, né, pessoalmente, ele vai olhar tudo lá pelo E-Social. Então, lá a gente manda a admissão do funcionário, a gente manda se ele teve férias no período, se ele teve alteração de salário, se ele teve a questão do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que é o exame admissional, exame periódico, exame de retorno e exame demissional. Então, tudo isso a gente precisa informar para a social. Insalubridade, periculosidade. Exato. Isso tudo quem mede é o laudo. Então, eu não posso dizer que uma atividade, um exemplo, de soldador vai ter insalubridade, porque eu preciso ver se ele vai usar o EPI. Isso quem mede é o laudo. A gente, enquanto contabilidade, temos o conhecimento, né, em relação a isso, mas eu não tenho os dados para mensurar dados técnicos, né, que exato. Empresas especializadas em medicina e segurança do trabalho, e, né? Exatamente, medicina e segurança do trabalho, eles são especialistas, eles estão habilitados para fazer esses laudos, né? Isso, habilitados em relação à questão de medição, eles têm todos os equipamentos para medir se vai ter, qual que é o índice de ruído, qual que é o índice de calor. Então, tudo isso vai mudar. Então, é a mesma coisa que a gente falou em relação ao empresário, porque o meu amigo lá não paga insalubridade, mas talvez ele dê o EPI, talvez ele tenha um outro ambiente de trabalho. Então, tudo isso muda de empresa para empresa. Então, por isso que a gente sempre fala, buscar um profissional especializado em cada área. Né? A gente sempre fala, não adianta a gente querer fazer isso, a gente tem a orientação, a gente dá orientação para o cliente em relação a isso, mas essa parte técnica a gente não tem a capacidade para exercer essa função realmente. E uma coisa é fato, né? A contabilidade nunca vai informar alguma questão para o cliente, dar uma orientação, se não é uma obrigação. Exato. Quando surgiu a obrigação dos atestados, né, da parte do laudo, a gente orientou o cliente, era obrigatório. Até hoje o pessoal pergunta se realmente é obrigatório, porque tem um amigo que não falaram para ele que não é obrigatório. Gente, é obrigatório. A gente trabalha, né, Lê, desculpa até te cortar, a gente trabalha de forma orientativa e preventiva. Então, jamais... Parceria também, exatamente. Né? Empresas que a gente realmente confia, que indicar pelos nossos clientes de empresas que a gente confia, que realmente são empresas que estão aptas ao envio pré-social, aptas ao realmente a parte técnica. Então, de nada adianta a gente fazer o laudo de segurança do trabalho e deixar na gaveta.
Exatamente. Hoje a informação é tudo eletrônica, então isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente também, né? Nada hoje, o papel, beleza, ele vale, óbvio que sim, com a assinatura e tudo mais, mas hoje pro fisco, o que vale é o que tá lá no e-social, então assim, a gente precisa ter essa noção de que antigamente a gente conseguia dar o jeitinho, hoje não dá mais. De forma digital, não mais. Não tem mais como, até porque a gente tem prazo para subir informação, a gente tem prazo para mandar para social e é em tempo real. Então qualquer fiscal que entra lá, ele consegue olhar a tua empresa em tempo real. E eu ouço bastante. E se eu não fizer o laudo? Vem multa. Quando? De que forma? Então, a multa, ela não, por enquanto, ela não tá ainda sendo de forma automática, né, com algumas declarações que a gente transmite hoje, né. Então, hoje essa parte de e-social, como é um sistema muito novo, relativamente novo ainda, então desde 2015, mas é muito tempo, realmente é muito tempo, mas querendo ou não, é muita informação que a gente alimenta lá dentro. Então, para o governo utilizar isso de uma forma redondinha, demora um tempo ainda, né? Até adaptar. Então, assim, a gente está falando de sistemas de e-social, a gente fala de Caixa Econômica, a gente fala de Receita Federal, a gente fala de Ministério do Trabalho, a gente fala de INSS, então são inúmeros sistemas que estão utilizando a mesma plataforma. E cada um deles a gente precisa alimentar com uma informação. Então é muita informação que entra lá dentro e não é hoje, é instantâneo, eu não mandei e vai vir multa. Precisa passar realmente por uma fiscalização e tudo mais, mas hoje, como a gente fala, tá muito mais fácil fiscalizar do que antigamente. Olê, até pegando o gancho e aproveitando para o empresário que estava acostumado a pagar o FGTS ali no dia 7, quinto dia útil, enfim, que está pagando agora dia 20, ele percebeu que a guia mudou, né? Por conta do e-social também. Por conta do e-social. Além de ter mudado o layout, também foi postergado para o dia 20, justamente por conta do e-social, que é a plataforma hoje que faz o gerenciamento, vamos dizer assim, dos impostos previdenciários. Né? Então, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que facilitou muito as informações, que antes era um emaranhado de papéis e declarações, hoje facilitou, estando somente num portal, facilitou a conferência, ou no caso de aposentadoria com insalubridade, né? Enfim, ler toda essa parte, facilitou a conferência se é devido ou não. Né? Então, a gente falou da contratação. Então, primeira coisa, verificar o dia que a pessoa vai começar. E mandar antes a documentação pra gente, né? Então, sempre a pessoa vai começar, eu mandei. Não, a pessoa, antes de começar, eu preciso deixar tudo isso redondinho para que a pessoa comece já de uma forma correta, com um contrato de trabalho assinado, com a noção de quanto que ela vai receber, né? Qual que é o primeira salário. Coisa, vamos lá. Atestado admissional. Isso. Quantos dias antes? 3 dias antes, pra gente botar... Pra conseguir fazer o registro. Exato, porque às vezes a empresa de segurança do trabalho não tem horário pra fazer admissão, o exame, então a gente tem que sempre se antecipar, né? A gente sempre pede no escritório também que antecipe, né? Cargo, então atestado, cargo definido, porque vai no atestado qualquer, vai precisar no exame, salário, carga horária e se tem benefício... Contrato de experiência, né? Então... contrato de experiência, toda essa parte, e se a pessoa vai ter algum tipo de benefício ou não. Isso é muito importante, os acordos, né, que estão ali escritos, mas também verbalizados, né? Vale ressaltar em relação à questão de acordo, porque a gente vou falar 3 salários, né, 3 tipos de salário. Salário bruto, então o salário que eu acordei com o meu funcionário, o líquido, que é o que ele realmente vai receber com desconto de INSS e imposto de renda, e o salário de uma remuneração, que a gente chama. Então, a remuneração está incluída todos os valores que ele recebeu durante o mês. Ali está o salário, hora extra, alguns adicionais, prêmio, enfim, algo nesse sentido. Então, a gente sempre tem que olhar que todo o valor de imposto, ele vai estar calculado com base na remuneração do funcionário. Então, geralmente a empresa chega lá e fala para mim, Ela, eu quero pagar R$ 2.500 para meu funcionário, mas eu quero que ele receba isso líquido na mão. Tá bom, mas então o bruto vai ter que ser um pouquinho mais alto, porque a gente tem um desconto de INSS. Também é bem importante ressaltar que o INSS a gente desconta do funcionário. O FGTS a gente paga uma guia lá na Caixa 8%. Econômica, 8% da remuneração, 8% então do valor fica numa conta da Caixa, ele não recebe isso em dinheiro junto com o salário. Então, algumas empresas ainda têm essa dúvida, né, de realmente aonde que vai o dinheiro que eu pago o FGTS. Então vai numa conta lá na Caixa Econômica Federal que o funcionário vai sacar o FGTS quando ele tiver
for demitido, ou quando ele for comprar uma casa, por exemplo, algo nesse sentido. Quando tiver alguma liberação por conta de enchente, calamidade pública. Então, daí isso o governo que vai liberando aos poucos daí, né? FGTS, deixa muito claro que isso é o FGTS. E o INSS é o desconto do meu colaborador, que fique bem claro. Imposto de renda também, né? Desconta. Porque o imposto de renda, quando a pessoa vai fazer a declaração, ela pode restituir ou não. No ajuste anual. No ajuste anual. Lá em março até maio de cada ano, geralmente. Exatamente. E o INSS tem que ser descontado porque ele é uma contribuição do colaborador pro INSS de acordo com a renda que ele está recebendo. Isso aí. É importante também frisar, Well, em relação à questão de salários, é porque a gente sempre tem que olhar tudo o que o funcionário tem, então, durante o mês. Se ele tem hora extra, tem que ser pago em folha sempre. Porque essa hora extra ela vai entrar como média para 13º e férias. Então, se o funcionário teve lá 10 horas extras por mês, todos os meses durante os 12 meses, ele vai receber essa média hora extra lá no 13º e férias também. Ou seja, todo esse valor que ele recebe de remuneração também entra como base. A gente não pode pegar só o salário bruto no caso dele, né? Lê, outra dúvida que o pessoal tem também é sobre os benefícios. Então a gente falou ali da admissão, a gente falou referente a atestado médico, a orientação sobre o valor da remuneração, escala, salário, enfim, o que é remuneração, o que é salário. Vale alimentação é um benefício, é uma remuneração? Tem muita dúvida em relação a isso. Você pode esclarecer pra gente? É um benefício, o vale alimentação. Não é obrigatório, né, fornecer, as empresas então o que fornecem, realmente fornecem a título de benefício. Né? Para o funcionário é muito bom porque ele realmente não tem incidência de imposto. Então ele recebe através de um cartão, né? um vale, realmente um cartão de alguma bandeira credenciada. E é legal porque a empresa também consegue utilizar isso como um valor de benefício e valor líquido para o funcionário, né? Então se ele recebe R$200 de vale alimentação, ele vai receber R$200 de vale alimentação. Não vai passar por folha de pagamento para descontar imposto ainda sobre isso. Exatamente. É uma prática comum, né? A gente tem que falar, a gente não pode deixar de falar isso. Tem muita gente que ainda paga por fora. Ou em dinheiro. O vale alimentação, gente, é uma forma de você estar regularizando essa situação. Porém, tem que ser um valor fixo para todos. O valor tem que ser igual para todos. Não posso pagar 1.000 para um, 200 para outro. Tem que igualar. Né? Então, assim, é uma dica que a gente já tá dando agora. Para alguns clientes a gente já fez vários planejamentos em relação a essa situação e o cliente aderiu porque ele preferiu. A diferença do valor que ele pagava por fora para cada um não era tão grande, então ele preferiu para um aumentar, para equalizar com os demais e pagar 100% da forma que tem que ser. Porque é um desembolso que ele está tendo, né, que esse por fora, né? E ele não tem como fazer a comprovação. Com o Vale Alimentação, vem nota fiscal, você faz o desembolso através de algum banco, tem como você fazer a comprovação por que esse dinheiro saiu. E a pessoa que está recebendo, para ela também é importante, porque ela tem como comprovar que aquilo ali é um benefício de onde ela trabalha, né, Lê? Então não fica esse valor por fora sem ela conseguir comprovação. Então é algo que dá para ser trabalhado, dá para ser estudado dentro das empresas, a gente faz esse trabalho. Então eu vejo que é importante todas as empresas que implantaram isso melhoraram a sua gestão, né, Lê? Até em relação aos colaboradores, porque o benefício vem como um atrativo para a contratação. Né? Quais benefícios eu tenho naquela empresa? Eu tenho Vale Alimentação, eu tenho Uniodonto, tenho Unimed, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas tudo isso tem como comprovar que a pessoa recebe, não é o por fora. Né, Lê? Então, lembrando, benefício fiscal, benefício salarial não é remuneração. Exatamente. Não incide FGTS, não incide INSS, 13º, férias. Então é até legal pegar nesse gancho que tu falou em relação a prêmios também, né? Então alguns clientes também pagam um prêmio em folha, né? Dependendo do prêmio, ele tributa e alguns prêmios tributam e outros não. Então a gente faz essa gestão de benefícios para o cliente, a gente tem essa orientação, a gente realmente faz esse estudo, esse cálculo, né? De quanto que o funcionário vai custar por mês. Com todos os benefícios que ele tem, com todos os impostos, com tudo que ele vai me... Tá, beleza, eu contratei por 2.000, mas ele vai me custar quanto? Junto com provisão de 13º, com provisão de férias, né? Já vou entrar nesse assunto, porque a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o 13º e férias também, porque é uma dor muito grande das empresas, né? Porque é um valor que desembolsa muito alto agora, mas isso é uma coisa que a gente pode planejar durante o ano.
Não precisa chegar só ali em dezembro e, ai meu Deus, eu tenho que pagar o 13º, tenho que pagar as férias. A gente consegue planejar isso, mensal, né? Exato, e a gente tem até a gente disponibiliza para o cliente uma planilha, até quem quiser, né, entrar em contato com a gente depois também para solicitar, né? solicitar, a gente consegue mandar, né, para vocês, de realmente quanto custa o funcionário, com provisão de 13º, com provisão de férias, com FGTS sobre as provisões de 10º e férias, com a parte de INSS mensal, desconta dele no caso, imposto de renda mensal e quanto vai sobrar para ele, certo? E o FGTS em cima do valor dele também. E daí, se pagar algum benefício como vale alimentação, uniodonto, algo nesse sentido, a gente consegue incluir na planilha também. Assim fica mais fácil para a empresa visualizar qual é o meu custo de folha, né? Porque o meu custo de folha não é só o salário que eu pago ou o FGTS que eu desembolso durante o mês. O meu custo de folha também entra 13º e férias mensalmente, porque é uma provisão. Então, se você consegue programar isso durante o ano, todo mês guardar um valor para o 13º e para as férias, chega lá em novembro, dezembro, quando tem que pagar muita coisa, tá tudo pago. Né? A gente tem uma política de orientação para os clientes, realmente, de criar uma aplicação para isso, realmente de separar o dinheiro, né, de aplicação financeira normal e aplicação financeira para rescisão trabalhista. Então, tudo isso acaba entrando na parte orientativa que a gente tanto fala, né? Exato, Lei. Acho que já a gente vai entrar nesse assunto de mergulhar mesmo, né? O que a lei vem falando agora é em relação a você contratou o colaborador, né? Por um salário normativo, por exemplo. Dentro disso, você já tem que calcular quanto que ele vai custar referente ao FGTS e quanto que ele vai custar em relação a 13º e férias. Todo esse valor, a gente sempre orienta aos nossos clientes que faça o rateio mensal e faça uma aplicação, uma conta separada, né? Que eu não vejo o valor. Que eu não vejo. Cria uma DRE, isso a gente também fornece para o cliente. E esse valor aplicado, né, como um custo mensal aplicado numa conta aplicação, justamente para quando você chegar agora nesse momento, agora dia 29/11, para fazer o pagamento da primeira parcela do 13º, não pesar, porque você já guardou esse dinheiro mensalmente como um custo de fato, como uma despesa mensal, um custo fixo, né, vamos dizer, mensal. Chegou agora dia 30, você já tem a primeira parcela do 13º para pagar, inclusive com os encargos que gera, né, Lei? E exatamente. E depois, lá no dia 20/12, que é o prazo limite para o pagamento da segunda, você também já tem esse valor onde você vai tirar ele lá da aplicação. Então você aplicou um ano, ele gerou um rendimento, te ajudou também, porque ele gerou um rendimento mensal, né? A Selic, para quem está aplicando, ela tá boa, né? Para quem está tomando crédito, não. Então, assim, ela te gerou um valor também considerável em relação à aplicação. Então, essa planilha que a gente tem e a gente fornece para os nossos clientes, ele já faz esse rateio. Você coloca lá o valor bruto e ele já faz todo o rateio. 13º, férias, o próprio FGTS, né? A gente coloca também para ele as provisões justamente para ele fazer esse rateio e te dá lá no final quanto que aquele colaborador te custa. Isso a gente pode até separar, a gente tem separado isso, né? Se a empresa é do Simples Nacional ou se ela é do lucro real presumido, que tem uma diferença em relação à questão tributária e previdenciária. Né, Lê? Isso. É importante frisar também em relação a isso, que essa programação mensal, ela te dá fôlego no final do ano, porque não tira do fluxo ali, né, mensal. Então ele já gera um custo, né, que fica mais leve para pagar, né. Quando chega essa hora, a gente tem bastante empresa que faz e realmente os que fazem e que adotaram a nossa orientação estão bem contentes, né? Eu digo que assim as empresas que seguem, né, a nossa metodologia, eu posso dizer para vocês que são cases de sucesso. Algumas a gente até fez há um tempo atrás, a gente tinha histórias que inspiram, né? Lá na época da pandemia, a gente tinha um quadro, eu e a Jaque tinha um quadro que eram histórias que inspiram. Essas empresas foram empresas que modelos que tiveram o discernimento de seguir aquilo que a contabilidade prega, né? Porque a gente trabalha com isso, a gente vê aquilo que dá certo e aquilo que dá errado, né? Tem aquela teoria de 5 empresas que abrem no Brasil, de 10 empresas que abrem no Brasil, 8 estão fechando, né? E a gente trabalha para que essas empresas se mantenham, né? Não participem dessa estatística, né, Lei? Então, seguindo as orientações, seguindo a forma com que a gente trata os clientes, com cuidado, com zelo, até porque a gente lida com sonhos, né? A gente perguntou pro rapaz do societário, né? O que a gente faz aqui?
eu abro sonhos, né? Que é o Luiz, tá de férias. Ele falou, até chamou atenção, assim, né? O que você faz aqui? Eu abro sonhos. E realmente, é um sonho. A pessoa que abre uma empresa é o sonho dela, né? É uma vida que está ali investida. Então, se você tem pessoas que estão dispostas a te ajudar que eu digo assim, no sentido de orientação, até porque tem uma remuneração, uma contrapartida que é a remuneração daquelas pessoas que estão te auxiliando. Então, se tem pessoas especialistas na área financeira, parte contábil, parte de departamento pessoal, parte societária, planejamento sucessório, que estão ali para te ajudar, você tem que seguir essas orientações que vai te ajudar muito, né, Lê? E principalmente nessa questão trabalhista, que chega esse período, é um Deus nos acuda, né? As dúvidas são absurdas, né? E é legal que essa planilha que a gente utiliza, ela mensura qual que é o percentual da minha folha em relação ao meu faturamento. E do custo total também. Custo dos total. Dois, tanto do faturamento quanto do custo. Então é legal que a gente consegue mostrar para o cliente realmente, porque eles falam, não, minha folha de pagamento está muito alta. Então a gente consegue realmente mensurar esse valor para ele, né? Mostrar que, tá alta, mas seu faturamento é X, né? Baseado no que tá olhando isso? A gente consegue ter números, né? Se é uma prestadora de serviço baseado no custo total, lógico que a folha vai ser elevada. É fato, porque é a mão de obra que é o carro-chefe do teu negócio. Né, Lê? Você um estoque, né? Exatamente, você não tem estoque. Então, qual que é a tua matéria-prima? É a mão de obra. Então, com certeza, o teu custo da folha vai ser muito maior. Né? E isso também é regionalizado. Tem regiões que o custo é maior, o custo é menor. Agora, quando você pega em relação ao que você fatura, é diferente o percentual. Aí você tem que mensurar a representatividade disso. Beleza, às vezes eu reclamo daquele colaborador, mas ele está entregando. Pô, ele está entregando o resultado. Então para de reclamar do cara. Tenta instruir ele, dar treinamento, dar desenvolvimento para ele. Porque tudo que a gente falou aqui foi departamento pessoal. Essa parte de desenvolvimento é a parte de RH. Né, Lê? Então é o RH que muitas vezes está pecando e não desenvolvendo essa pessoa. A gente sabe que muitas vezes a mesma pessoa que faz a produção, faz o RH, faz o administrativo, a gente tem essa noção, mas que realmente entender que cada área importa, né? E que a gente precisa olhar o todo, não só olhar uma parte, né? E realmente o que está às vezes faltando para o funcionário? Às vezes é uma motivação, às vezes é um vale alimentação que pode ser fornecido, um benefício diferente. Então, a gente sempre fala, né, de ouvir o funcionário, ouvir as pessoas, porque o negócio é feito de pessoas. E a transparência é algo fundamental dentro da Exato. empresa, tá? Desde o momento que você contrata, né, são os acordos. Eu costumo dizer lá no escritório que são os acordos. Tá os combinados. Entendeu? É o onboard, né? Então, antigamente a gente chamava de integração, né? Agora é o onboard, agora é onboard. Mas eu sou das antigas, eu falo integração. Então, na integração, a gente apresenta toda a situação, desde a parte da contratação até a entrega dele também, que são direitos e deveres, para os dois lados. E isso tem que ficar muito claro. Eu vejo muita gente às vezes reclamando que falta mão de obra, que falta aquilo. Realmente está com dificuldade para a contratação, mas muitas vezes está com dificuldade por conta da orientação que é dada no início. A capacitação desse funcionário. Não, e é onde... beleza, você está contratando a pessoa, ela tem que conhecer a tua empresa. Onde ela está inserida. Onde você está entrando, onde é que você está se metendo. Muitas vezes a pessoa entra sem saber e durante o percurso que ela vai percebendo que tem muito buraco, que tem lombada, que tem muita curva, entendeu? Não é uma linha reta. Então, às vezes você tem que ser transparente com a pessoa e dizer, olha, aqui é tenso. Porém, a gente tem esses benefícios aqui de trabalhar conosco. E coisas simples que parecem às vezes ser simples e quando a gente vai conversar com o cliente não se torna tão simples assim, porque ele não tem isso dentro da metodologia dele de trabalho ou da cultura. Tem muitas empresas que ainda, Lê, não desenvolveram a sua cultura, missão, visão, valores. Tem muita empresa. O propósito. Né? Por que a minha empresa está aberta? Qual é o diferencial? Você que está aí assistindo, por que a sua empresa está aberta? Por que você trabalha onde você trabalha? Qual que é o seu propósito? Eu tenho muito claro o meu. Letícia, eu tenho certeza que tem muito claro dela. Mas tem muita gente que não tem, Lê, que às vezes acorda de manhã reclamando da empresa, né? Aí, é uma troca sempre, a gente sempre fala, né? Que é uma via de mão dupla. Sim. E ninguém faz nada sozinho, né? Nas duas situações. E o pagamento do 13º férias, gente, não pode ser um fardo. Não pode, é uma obrigação, é um dever, né? É um dever e é um dever que pode ser planejado.
Pode ser antecipado, pode ser... Ser planejado não é dolorido. Exatamente. A gente consegue ter uma visão melhor também do nosso financeiro no todo, né? E falando então em relação ao 13º e férias, voltando à parte trabalhista, parte de legislação, empolga, né? É que a gente gosta, né, de realmente orientar o cliente, de ver ele no caminho certo, de ver que tá dando certo o negócio dele, porque se ele vai bem, a gente também vai. Exato. Então a gente consegue ter essa visão, né? Em relação à questão de departamento pessoal, pagamentos, 13º, férias, FGTS, como é que funciona então? O 13º ele é pago em 2 parcelas. Geralmente a primeira até 30/11. No caso, esse ano vai antecipar para o dia 29, porque dia 30 é sábado. Então antecipo para sexta-feira, dia 29. O FGTS da primeira parcela ele vai vencer no dia 20 de dezembro. Então junto com a guia do mês da competência 11, no caso. A segunda parcela ela paga até 20 de dezembro. E o FGTS dessa segunda parcela ele vai pagar lá em janeiro. Então no dia 20 de janeiro. Então, por isso que a gente fala que essa questão de fluxo de caixa é muito importante, porque a gente vai estar pagando um FGTS o dobro, praticamente, em dezembro e em janeiro. Então, a gente sempre fala que esse planejamento é indispensável. Questão de férias, então, né? Férias eu sempre falo que é uma dor de cabeça, tanto para explicar quanto para o funcionário entender. É bem difícil a gente explica de 1000 formas, às vezes não entende, porque eu recebi agora, vou receber menos depois, e realmente sim. Porque férias o que é? É uma licença remunerada. Então, antes de eu sair de férias, eu tenho que pagar 2 dias antes do recibo de férias. Vou pagar o que é nesse recibo? Os dias que a pessoa vai sair de férias e com adicional de 1/3 de férias, que é o 33% do valor das férias, no caso. As pessoas né? entender o que é as férias. É 1/3, que é o adicional. O restante é de direito. É só isso, É só 1/3. É só então, 1/3. a gente sempre fala, né? Isso aqui tu não gasta, tu guarda. Porque tu vai receber menos quando voltar. Porque o que acontece? A empresa antecipa os dias de férias, né, 2 dias antes de sair de férias. E lá, quando a pessoa retornar, lá em janeiro, por exemplo, ela vai receber menos referente ao salário de dezembro, porque ela já foi antecipado o salário dela. Então a gente sempre fala, né, que férias é uma bagunça, mas só pode gastar o 1/3 de férias, o resto tem que guardar, resumindo, E né? tem aquela situação que as férias iniciam no mês e terminam no outro, né? Então só Janeiro. vai regularizar o valor de salário dele no segundo mês. Exatamente, né? Referente à competência de janeiro, tu paga no fevereiro. Então vai ser lá em março que eu vou receber meu salário cheio de novo. Exato. Então esse valor é bem importante também. A empresa trabalhar isso com o funcionário, realmente, né, explicar como é que funciona. O funcionário escutar nosso podcast, né? É muito informativo também, não só para a empresa, mas também para o colaborador. Que também tem muita informação preciosa aqui, que realmente são dúvidas muito recorrentes, né? Que às vezes a empresa não deixa claro, ou que realmente na internet a gente acha muita coisa, né? Então, a gente sempre fala, né? Confiar em quem realmente sabe, quem lida com isso no dia a dia, porque realmente é isso. E assim, ó, agora falando numa situação bem importante que você tocou, que é a economia de tempo, né? Tempo pro cliente e tempo para nós também. Então vamos supor, o que acontece muitas vezes? O empresário, a gente orienta o empresário. O nosso contrato é com o empresário, mas muitas vezes ele pega e desliga lá na contabilidade para eles te explicar. Aí vocês pensem comigo, né? 2.000 colaboradores, 2.000 folhas sendo geradas, essas 2.000 pessoas entrando em contato conosco para saber sobre as férias dela, de que forma que ela recebe. Então hoje a gente está fazendo o inverso. A gente está vindo para a internet, colocando a nossa cara, criando conteúdo, vamos fazer alguns workshops, vamos entrar em contato com os clientes para a gente também fazer o treinamento com os colaboradores deles em relação a essa questão trabalhista, para o colaborador saber, né? E uma orientação também financeira, até para ele se programar sabendo que é 1/3 só, que é o adicional, o restante é o salário dele. Né? Então, para ele cuidar, quando ele sai de férias, ele está recebendo uma antecipação, que é o salário, e mais 1/3. Quando ele volta, é descontado esse valor, porque ele já recebeu a antecipação. Então, a gente está fazendo um pouquinho diferente. Tem alguns clientes que entendem, outros não, mas a gente vai ter que fazer esse caminho inverso, porque também tempo, né? A gente tem que fazer a gestão do nosso tempo para ser mais assertivo através da orientação do cliente. Então, por isso que a gente está fazendo podcast, por isso que a gente vai fazer o workshop, por isso que a gente vai entrar em contato com vários clientes para se colocar à disposição e explicar de uma forma mais abrangente, né, Lê? Geral, até porque assim, né, Wellington, é uma situação que gera muita dúvida e a gente consegue atingir mais pessoas com o podcast, por exemplo, com o vídeo, né? Foi o que a gente fez na pandemia, né? Isso, então a gente consegue ter mais essa assertividade na informação que a gente presta também, né? Como sempre, como qualquer outra coisa em relação à contabilidade, cada caso é um caso, né? A gente também
precisa entender que tem funcionário que está menos de um ano na empresa. Como é que eu faço? Posso dar férias? Eu não posso? Então, assim, sempre antes de combinar com o funcionário alguma situação, liga para a contabilidade. Tem a database, tem... Exato. Tem a questão de feriado, que eu não posso iniciar as férias nos 2 dias que antecedem um feriado. Esse ano, por exemplo, ficou bem ruim de dar férias, né? Porque ficou um calendário bem apertado, porque aqui em Tuporanga é feriado no dia 26 de dezembro também, então eu não posso iniciar férias dia 26 também, então ficou bem turbulento. Então, assim, sempre antes de... combinei alguma coisa com o meu funcionário, deixa eu ver com a contabilidade se isso é possível, porque assim, às vezes a gente combina, mas eu também tenho que seguir legislação, eu também tenho que cumprir prazo, eu também tenho que mandar para a social algumas informações que precisam ser antecipadas pra gente também, né? E até por conta do pagamento das férias. Eu preciso gerar 2 dias antes, pelo menos, para eu te mandar o recibo de férias, para você ter o valor para o pagamento. Então a gente também pede para que a nossa empresa realmente entre em contato com a gente, né? Peça orientação antes de combinar, né? Sobre as férias, muito importante tu citar que a gente tem um sistema que faz o aviso do período de férias do colaborador quando está vencendo, até pro empresário ele poder programar essas férias, né? Então, ó, as férias do fulano de tal tá vencendo a partir do mês que vem, você tem esse período para se programar. Então a gente tem um sistema automatizado que ele fica informando o nosso cliente, né, o empresário, por e-mail, né? Por e-mail. Então ele fica informando que aquelas pessoas ali já têm o direito a férias. Daí fica melhor de você se organizar, pede, né, para a contabilidade, pede para nós fazermos as férias, a gente manda com antecedência até para o cliente também se programar com a questão financeira, né, de pagamento. Também tem a questão do aviso de férias, né, Wellington? Ele precisa ser dado 30 dias antes para o funcionário. Então, assim, tem toda uma programação por trás de só gerar um recibo de férias, né? Ou de, não, eu vou dar férias amanhã eu entro em férias. Então, a gente precisa ter essa gestão realmente interna da empresa, daí isso entra lá no RH, né? Pra gente conseguir ter realmente essa flexibilidade, né? De mandar, de orientar antes de acontecer realmente o problema, né? Em relação à questão das férias também é bem importante lembrar que a gente tem o período aquisitivo e o período concessivo. Então, não quer dizer que as minhas férias venceram esse mês e eu preciso pegar no mês que vem. Não, a empresa tem o prazo ainda, que é o período concessivo, de 11 meses ali, para gerar as férias desse funcionário. Então, a gente sempre fala, né, que as férias, a gente tem um prazo ali de 1 ano e 11 meses para conceder, praticamente, né? Porque é uma gestão e se a gente conseguir programar um funcionário por mês, por exemplo, ele fica mais fácil. Não chega a sair 2 ao mesmo tempo, enfim. Então, ter essa gestão com o sistema que a gente utiliza também, a gente consegue programar melhor. Até esse sistema, já voltando, né, em relação ao que você está falando, ele não comunica somente as férias, ele comunica a questão de afastamento. Então, quando o funcionário vai voltar de um auxílio-doença, de um período de férias, então ele manda para a empresa quando que ele vai retornar ao trabalho. Ele também faz a gestão de atestados, então a gente consegue ter uma plataforma onde a empresa consegue cadastrar o atestado de cada funcionário, então gera um banco de dados para a empresa também, né, de ter uma noção de quantos atestados aquele funcionário teve no mês, teve no ano, teve num período. Realmente, qual que é a minha demanda de atestado? É na parte de produção? É no administrativo? Então a gente consegue ter uma noção melhor de dados também, né? Utilizando nosso sistema também, o BI, que a gente utiliza para gestão de dados também, a gente consegue mensurar esse tipo de coisa. Até porque a questão de falta nas férias, de falta durante o período aquisitivo, também perde direito às férias, né? Então é bem importante lembrar em relação a isso. Então, quer ter tranquilidade? Conta com Star Conte. Star Conte. Não, perfeito, Lê. E assim, ó, lembrando, gente, tudo que a gente está falando aqui é o que de fato acontece. Quem segue a nossa orientação sabe, quem é nosso cliente sabe a forma com que a gente age, a preocupação que a gente tem com nossos clientes, a orientação. A gente tem muito sistema hoje que a gente consegue entregar para o cliente para que ele tenha uma gestão mais apurada, mais consistente, mais analítica de fato, né? Porque tudo isso influencia no custo dele, né? Influencia na tomada de decisão, e o que a gente quer é dar tranquilidade para o cliente, não é dar problema. Então a gente sempre leva as informações de forma orientativa, mas para que ele tenha uma boa gestão, para que ele saiba de que forma tomar a decisão mais, volto a dizer, eficaz. Para que ele consiga realmente, né, focar em
na parte de gestão também, mas com menos tempo, né? Poupando esse tempo, né? De repente, sem sistema ele levaria 2 horas, com o sistema ele levaria 1. Então, o que eu posso fazer nessa 1 hora, né? Que me sobra. Exato. Então, a gente sempre fala, né? Que tempo é dinheiro, né? Então, é isso. E a gente está aqui para economizar o tempo, né? Fazer uma gestão de tempo de forma mais eficiente. Estamos aqui como parceiros dos nossos clientes, de fato, trazendo informação para que isso seja divulgado na internet, para que outras pessoas também saibam, né, como que você pode gerir o seu negócio e como que a StarCont também age em relação aos seus clientes, como né? funciona a contabilidade também, Exato. né? Porque Conteúdo, a gente tem de monte. A gente está falando uma situação aqui de forma bem básica, né? Mas com certeza nos próximos a gente vai se aprofundar em algumas situações, como até regularização de obra, né? Parte de INSS de obra, a gente vai entrar em alguns também assuntos. Muito grande, né? Exatamente. Termina, né? E tem como você também se prevenir antes, né? Informando a CNO, informando a mão de obra alocada, se tem, se não tem, a questão da nota fiscal e tudo. Então, assim, tem como pagar menos, tem como não ficar tão preocupado, porém, tem que seguir alguns especialistas. No caso, a StarCont tem especialistas nessa área. Tem como, mas a gente precisa planejar. Precisa então, planejar. a gente sempre fala, né? Antecipar o problema, né? Exatamente. Estamos partindo para o final, acho que estou muito satisfeito com o que a gente passou aqui, né? Tá dentro daquilo que a gente previu, né? De forma bem objetiva. Acho que 1 hora é um tempo bacana para as pessoas também estarem assistindo e verificando um pouquinho sobre o nosso negócio. Então, gente, essa é a cara da StarCont, tá? A gente vai de vez em quando estar aparecendo por aqui, né? Trazendo bastante conteúdo voltado a departamento societário, né? A questão de planejamento societário, sucessório, questão tributária, fiscal, referente à parte tributária, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Vamos falar sobre a importância da contabilidade em si dentro da organização da empresa. Por que eu tenho que mandar o extrato para minha contabilidade? Como um parceiro, né, Wellington? Exato. Não vende a gente como um custo Não, sempre, né? Ou como, não. A gente sempre fala que é o mal necessário. Contabilidade é o funcionário mais barato que tem. Exato, é o mal necessário, mas a gente pode utilizar. É um bem necessário. Utilizar isso como um bem necessário, realmente para planejar nossas demandas, para conseguir realmente gerir o nosso negócio de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Eu vou te dizer, Lê, a contabilidade ela vem mudando no decorrer dos anos, né? Acho que a visão hoje do escritório contábil ela mudou muito. Como eu falei, a gente está mais voltado para a contabilidade consultiva, não é mais a contabilidade aquela que só entrega as obrigações. As obrigações é trivial, o cliente paga, a gente tem que entregar porque é uma obrigação. Agora, aquilo que a gente faz a mais, esse é um pouco diferente. Isso é consultivo. Até porque hoje a gente tem muitos dados dos clientes na nossa mão. Sim. E a gente precisa saber o que fazer com eles, né? A gente sempre fala, não adianta a gente ter os dados e beleza, tem isso aqui. E agora? Para onde eu corro? Então, isso que a gente consegue realmente orientar o cliente, né? A gente gosta muito de falar dos nossos cases de sucesso também. São os nossos clientes chaves, assim, que a gente chama que aqueles que a gente testou e deu muito certo e que a gente consegue replicar para outros, né? E são de diversos ramos também, né? Não é só de um ramo só. Então, a gente tem muito essa bagagem realmente de orientar, de mostrar para o cliente qual é o caminho, ele que vai decidir, né, o caminho a seguir, mas que a gente consegue também realmente mostrar os dados que a gente tem. Tua tomada de decisão pode fazer isso ou isso. Então, realmente, para a gente conseguir ajudar ele na gestão do negócio dele, sempre existe mais de um caminho. Claro. Né? Não tem uma verdade absoluta, sempre existe mais de um caminho. Lógico, a decisão sempre vai ser do cliente. Certo, Lê? É isso, então. Obrigada, pessoal. Gente, muito obrigado. Contem com a StarCont, né, no que precisar. A gente está aqui realmente querendo trazer mais conteúdo, mais orientação e, lógico, apresentando nossa empresa aí para o mercado. Beleza? Obrigado, Lê. Obrigado pelo bate-papo. Muito bom. Obrigada, a gente foi a primeira de muitas, né? A gente espera estar aqui nos próximos meses de novo. Vai ter cliente aqui também. E se você quiser participar da nossa live também, nosso cliente, entre em contato com a gente, né? Falar alguma coisa de, né? O Wellington tem isso para trazer pro podcast de vocês. Acho que seria importante por conta disso. A gente consegue realmente fomentar negócios aqui dentro, né? Bacana, esse é o intuito. É isso então. Fechou. Valeu, gente. Muito obrigado. Bom dia para todos. Valeu.
Iniciei minha jornada no mundo da contabilidade em 2008, começando como colaborador em um escritório. Foi um período muito intenso, onde me dediquei muito, né? Estudando bastante, trabalhando bastante. E tudo isso eu colhi frutos em 2017, onde me tornei sócio da StarCount Contabilidade. Hoje, como sócio administrador, tenho orgulho de liderar uma equipe comprometida e talentosa, onde a gente busca sempre a excelência. Atendemos várias regiões do nosso país. Hoje temos a nossa sede em Rio do Sul e a nossa filial em Ituporanga, onde permite a gente estar cada vez mais próximo dos nossos clientes. E também atendemos o Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, e com isso a gente se torna cada vez mais sólido dentro do nosso propósito. Minha trajetória em contabilidade se iniciou há quase 10 anos. Nesse período me especializei em rotinas trabalhistas. Em 2024, a convite do Wellington, integrei o quadro societário do escritório. Com os princípios e valores como os meus, a StarCount segue sempre em crescimento, priorizando inovação, tecnologia, ética e compromisso com o cliente. Em 2017, abrimos a nossa filial aqui em Ituporanga, um escritório moderno para ajudar você a potencializar negócios.